galera, pense, estamos aqui para isso. Numa distribuição Sebos do Igor. Para você que chegou de paraquedas e sentiu a minha falta, a falta do canal Sebos do Igor na Gibisfera de Fortaleza, na Gibisfera do YouTube, no modo geral. Eu sou Igor, você que não me conhece. Eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, ama os quadrinhos, ama a nona arte e ama a minha namorada que me deu de presente essa blusa aqui, a maravilhosa, essa blusa do Homem-Aranha, tá aqui ela! É pessoa que deve aparecer. Meus amigos, se você gosta de quadrinhos, se você gosta de blusa do Homem-Aranha, se você gosta do Homem-Aranha, deixa teu like, se inscreve e aí simbora aviões, porque assim... Quem acompanhou por um tempo, tentei fazer vídeo de continuidade, de cronologia do Homem-Aranha. E para inaugurar minha blusa nova, né, do Homem-Aranha, vai ser cronologia do Homem-Aranha e do onde eu parei. Eu parei na fase do John Romita Sr., que foi o segundo grande desenhista que pegou ali o personagem, ainda na década de 60. Mas aí assim, eu não tenho como abarcar a cronologia inteira do personagem. Então é o seguinte, vamos continuar nessa cronologia da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês, não a cronologia inteira, que eu não tenho como abarcar tudo. Eu vou mostrar as minhas fases favoritas do personagem. A começar, claro, pela fase do Jerry Conway. Jerry Conway. Por quê? Porque ele mata a Gwen Stacy. Tu sabia não? Tem gente que não sabe disso. Mas o primeiro capítulo do Incréu já foi matando a Gwen Stacy. Só que assim, ele não diz que mata a Gwen Stacy. Ele diz assim, alguém vai morrer. Vem aí uma coisa muito grande. Aí mostra um monte de gente que vai morrer e ninguém sabe quem que vai morrer. Ninguém sabe, nem o próprio Didi Mocó que diz, ele morreu. Então, você só sabe que o Harry tá doente. Quando você piscou, a Gwen Stacy quebrou o pescoço e morreu. E aí pronto, você tem aí a continuidade da fase do Jenny Conway com o grande confronto do Homem-Aranha com o Norman Osborn, que vem também junto com a morte dele. Enfim, é gente morrendo a doida dessa fase do Jenny Conway. E aí você tem ali esse momento, que como diria Roberto Carlos, esse momento lindo, tururum, tururum, muito bem. Você tem uma outra fase que eu gosto muito, que é quando entra o desenhista Ross Andru. O Ross Andru é simplesmente o cara que desenha a primeira ali, aquela fase que a gente chama de a primeira saga do clone. Que de um moldes que vocês podem estar entendendo, é que você tem que me dar seu coração. Eu sabia que do meu lado. Então assim... Você tem ali o primeiro clone do Homem-Aranha, o Chacal Truano e o clone da Gwen Stacy. E peixe bata muita nessa entrada maravilhosa do Ross Andru, que também tem um negócio bacana. Ele desenha o Homem-Aranha em uma sequência chamada Deluca. Que diabo é Deluca? É o apresentador de televisão na Globo? Não, macho. Deluca é esse efeito bonitão aqui, olha, amor. É esse aqui, ó. Que é quando você vê um monte de Homem-Aranha, você pensa que é um monte de Homem-Aranha, mas não, é mostrando o movimento do Homem-Aranha em continuidade. Sabe como é que surgiu esse efeito de Deluca aqui? Foi quando um quadrinista chamado Deluca queria fazer em quadrinhos a peça Hamlet. E ele queria mostrar como os atores se mexiam nos quadrinhos. Aí por isso que ele fez esse efeito repetido. Tá entendendo? Aí, outra fase muito célebre, que é a fase do Roger Stan. Pois é, aqui eu vou só mostrar um pouco de forma illustrations. Por que illustration? Porque eu ainda tenho que colecionar a saga do Homem-Aranha primeira temporada. Mas eu vou colecionar. Enquanto isso, o capítulo que eu gosto mais está aqui na minha antologia, que é O Menino que Colecionava o Homem-Aranha, que eu considero a melhor história do personagem, porque é um menino, viu amor? É um menino que vai morrer, infelizmente, né? Ele tem uma doença terminal e ele quer conhecer o Homem-Aranha de morrer. E o Homem-Aranha vai lá conhecer ele, descobre que o menino colecionava bala dos tiros que acontecia nas batalhas do Homem-Aranha com os bandidos. O menino colecionava tiro de jornal. O menino colecionava só tudo. O Homem-Aranha lê com ele. O Homem-Aranha mostra a identidade secreta pro menino. E aí você descobre o que é que realmente acontece no final, que eu não vou contar, mas eu acho que eu já contei.
E aí? Foi muito... É. E... Não sei. O bordão, amor. E... Morreu. Vai, diz. Vai, diz, amor, diz. E morreu. E morreu. Ela disse. Quem gosta de super-herói sabe que todo mundo morre nesse negócio. Aí, assim, depois da saga do Roger Stein, que eu gosto muito, é a fase do Sal Buscema. Perdão, o Sal Buscema é uma fase difícil de ser encontrada, porque você vai ter só em formatinho. Por que tem só em formatinho? Deixa eu gritar alto no vídeo de vocês. Foi mal, meu povo. É a empolgação do Homem-Aranha. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Quando eu solto um peido é o Homem-Aranha. O Sal Buscema é porque... Você acabou de rir que dá uma moto. O Sal Buscema, ele fez o grande confronto entre Homem-Aranha e Duende Verde, Harry Osborn. O Johnny Connery matou o pai. O Sal Buscema matou o filho, ó. Ô, putaria essas histórias do Homem-Aranha do Sal Buscema. Mas assim, o Harry Osborn, como Duende Verde, a rivalidade era maior. Eu, na minha opinião, eu acho que é melhor. Né? Porque assim, o Harry Osborn, o negócio dele era com Peter Parker, não era com o Homem-Aranha. Tá entendendo? E assim, diz que tem um ônibus na gringa com essa fase toda. Panini, publica aí, vai lá, fase completa, Sal Buscema. Vai ser show de bola. E aí a saga do Homem-Aranha, segunda temporada, você tem a fase do uniforme negro, que é quando o Homem-Aranha volta das Guerras Secretas. E ao voltar das Guerras Secretas, ele volta já com esse uniforme alienígena que deu origem ao Venom. Assim, aí entra uma galera que desenha muito bem aqui. Perdão, mas também entra um desenho que eu não gosto muito, mas que marcou minha infância, que é o Al Milgrom. Foi mal, Al Milgrom. Eu não gosto de tu não, mano. Mas enfim, deixa quieto. E aí, olha o uniforme negro. Mas bem que isso aqui é do Miles Morales, né? Mas enfim, adiante. Mas a minha fase mais do que favorita é... Quem me conhece sabe. Não estou com roupa branca para poder fazer, não. Quem me conhece sabe. Mas é David Michelinie com Todd McFarlane e suas posições não anatomicamente corretas. É tão legal. Claro que depois ele próprio tem a sua própria revista. E eu até fiz uma lista de um vídeo chamado Os Melhores Desenhistas do Homem-Aranha, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. De um moldes que Todd McFarlane... Olha esse desenho. Isso aqui não é uma lapada no seu juízo? Tu é doido, macho. É uma lapada na rachada. Não, isso não pegou bem, esse negócio de lapada na rachada. E aí, ó. Depois do Todd McFarlane, que eu também gosto muito, é a fase com o Erik Larsen. Erik Larsen que começou ali imitando, meu povo. Emular não é uma palavra legal. É a palavra que a gente, politicamente correto para dizer que imitou o outro mesmo. Foi imitando. Mas assim, o Erik Larsen é um imitão com classe. Porque depois ele aperfeiçoou o desenho e ficou limpo que só uma pílula. E aí você tem ali, né, a volta do Sexteto Sinistro, que aparece 2 vezes só na fase do Erik Larsen, viu? Cuida. Então, assim, chegando mais próximo das fases mais atuais, mas para encerrar com chave de ouro a fase dos anos 90, rapaz, mais uma vez, me desculpe o jargão, mas que quem me conhece sabe, né? Fase do clone, meu povo. Por quê? Porque tem os desenhistas que eu mais gosto. Vai ter Mark Bagley, que simplesmente faz esse Homem-Aranha aqui, que marca uma geração e que inclusive marca o imaginário de um Homem-Aranha mais adulto, mais maduro, com um atlético. Ó, minha namorada quer que eu pegue assim eu pego um corpo de homem, né? Não, pego um corpo de homem não, peraí, calma. Não tenha nervo. Amor, tu quer que eu pegue um corpo de homem? Porra. Não, que ela quer que eu fique musculoso. Eu digo, não, amor, não posso ficar muito musculoso, senão eu não consigo fazer as personagens que eu faço no teatro. Mas esse estilo aqui eu queria. Porque Mark Bagley fez um Homem-Aranhazão bonitão, viu, não? Então o que é que acontece? Tem Mark Bagley, vai ter também Steve Butler. Steve Butler que fez, né, a fase do clone. Ficar esse estilão também, muito bonito também, ó. É bonito. E tantos outros que também passaram por essa época da fase do clone. Mas, uma fase muito bacana, que é com o Straczynski e o John Romita Jr. John Romita Jr. teve muito do seu auge no final dos anos 90. Mas o que a galera às vezes pouco comenta é que também no início dos anos 2000... Pô, cara, dá pra dizer que isso aqui não é o auge do John Romita?
Olha que coisa linda. Olha uma coisa linda. Né? Tu é doido, meu parceiro. Homem-Aranha aqui tava lindo demais. Tava só o sucesso. Se o Homem-Aranha existisse, disse assim, eu quero você, eu digo, pronto, minha namorada ficava solteira. Que tá lindo demais esses desenhos. É aquele com Morbius. Cadê uma cena de batalha, que é peixe, bata, porrada, tiro, porrada e bomba. Tá aqui, olha isso aqui, meus amigos. Meus amigos e meus amigos. Olha isso, cor mais linda. Tu é doido, né, mano? John Romita Jr. aqui tava no auge. Só essa fase atual com o Emil Wells, até esqueci o nome do cara, tão ruim que ele é, que o John Romita não tava muito legal assim. E aí, você tem também, né, a fase com o Giuseppe Camuncoli desenhando junto com o Dan Slott. O Dan Slott em si, a fase dele não é muito a minha favorita, mas a criação da saga Aranha Verso e os desenhos do Camuncoli são muito lindos. Olha esse Homem-Aranha do início da fase do Dan Slott com o Camuncoli, que é o italiano que desenha o Homem-Aranha nessa fase. Olha, peraí, tem a Nevo. Olha, veja bem. Olha, tá aqui, ó. Olha, amor, que coisa linda. É não? Não gostou muito, não. Eu acho bonito, acho tecnológico. Muito cintilante. É muito o quê? Cintilante. Por quê? Como assim muito cintilante? Muito brilhoso. Sei. Muito o quê? Brilhoso, não tá aquele vermelho. Fale pra nós todos. Quer não? Fale assim, ó. Não. Muito cintilante, vai assim, fale assim, muito cintilante. Muito cintilante, tá? Muito brilhoso. Não dá pra ver o vermelho dele direito. É, aquele Ele tá meio lilás. Eu nunca tinha visto por esse ângulo. Mas tu acha assim, o físico dele tá bonito? Tá. Acho que, deixa eu mostrar aqui o do Aranha Véspera aí. Tem esse daqui que ele deixa o Peter mais legalzinho, ó. Mas, deixa eu ver. Peraí. Tá aqui. Pronto, tá aqui, ó. E esse daqui agora? Tá melhorzinho, né? Tá. É porque acho que ele foi tentando acertar, mirou no que viu. Ah, deixa eu mostrar pro povo, nem mostrei pro povo. Pera aí, meu povo. Que a prioridade sempre é a mulher, né? Ó, presta atenção. Assim, não é meu favorito dos atuais. Não é o melhor dos últimos tempos, mas é talvez o melhor, na minha opinião, dos atuais. Porque você vai ter o Jonathan Hickman com o Quequeto no Ultimate Homem-Aranha. E aí é onde eu mais ou menos gosto. Não vou dizer que eu super gosto desse traço, porque ainda não é meu traço favorito. Porque assim, deixa o Homem-Aranha legal? Deixa. Mas ainda não é o super estilo. Porém, dos atuais, e do atual, é a fase que eu tenho mais gostado. Mas, Igor, essa fase não é cronologicamente. Ela não é a fase canônica. Foda-se. Porque eu tô gostando. Não dessa primeira, que essa primeira me deu uma impressão meio esquisita. Depois eu coloco aí na descrição dos comentários, na descrição do vídeo. Mas gostei. Gostei muito. Tá me apetecendo. Tanto o estilo da arte como o roteiro. Tá finalmente me dando uma coisa bacana nessa vida bandida. Então é isso. Eu fico por aqui com essas minhas fases favoritas do Homem-Aranha. Desde os anos 60 até os dias atuais. E assim concluo os vídeos que eu fiz de cronologia do Homem-Aranha. Para quem não viu os primeiros, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo da playlist. E aí, muito obrigado a você que veio até o final do vídeo, né? Gostaram da blusa? Eu gostei demais. Eu já sei, vai virar a farda que o Ico só usava do Dragon Ball e do Mega Man. Vai virar, vai virar, meu povo. Se preocupe não, que vai virar. Então, um beijo, um abraço, fique com Deus. Vou dar um tchauzinho pra dar um tchauzinho. E até problema, me liga comigo.